O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde, amigas e amigos do Brasil Export. Hoje, tarde especial aqui com a primeira live do Brasil Hack Export, esse nosso braço de tecnologia que é presidido pelo amigo Angelino Caputo, aqui presente. Queria, inicialmente, registrar aqui a presença de vários conselheiros de todos os regionais. Isso é sempre muito importante, porque realmente mostra a participação de norte a sul do país, aí sem falar do Conselho Internacional, essas nossas tardes do Brasil Export, sempre despertando o interesse e a participação de todos. Hoje, o tema muito importante, a nova ordem da logística portuária, a transformação digital dos recintos alfandegados. Então, quero aqui saudar, como um dos nossos expositores, meu amigo César Meirelles, diretor-presidente da ABOL, e presidente do nosso Conselho Internacional do Brasil Export. Seja bem-vindo, César. Saudar mais uma vez. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Nosso presidente do Conselho do Brasil Hack, Angelino Caputo, diretor executivo da Arbitrar. Obrigado, Angelino, também pela sua presença. Saudar Tiago Barbosa, coordenador geral de projetos estratégicos da Secretaria de Comércio Exterior. Tiago, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. E, por fim, o Otávio Oliveira, CEO da Fivercel Brasil. Otávio, obrigado também pela sua participação. Hoje começamos essa segunda-feira, não sei se é feriado, se é sexta, porque está uma confusão danada, mas tivemos logo cedo uma manhã importantíssima com o lançamento do Norte Export. Quero aqui registrar a presença também do presidente do Norte Export, Sérgio Aquino, que participou conosco. Tivemos uma manhã incrível. Agradecer mais uma vez a todos os conselheiros. Eu vou inicialmente, Angelino, passar para você fazer apenas uma saudação inicial, né? Como diria no Nordeste, contextualizar aí o nosso tema de hoje e, na sequência, aí nós já colocamos a nossa ordem pré-estabelecida. E você, Angelino? Obrigado, Fabrício. Bom, primeiro saudar os três colegas que estão aqui comigo, o Tiago, o César e o Otávio. O Tiago foi substituído de última hora agora. A gente teria aqui hoje o Leonardo Larrude, que é o subsecretário lá, mas a agenda do governo está uma loucura, né? Esses caras são chamados em reunião em cima da hora, e para não deixar a gente na mão, o Tiago vai... O Tiago já é figurinha carimbada, todo mundo já conhece ele, então nem precisa apresentar. Mas ele também vai ter que sair rápido, porque ele também está perdendo a reunião lá, só para a gente não ter a fala do MDIC aqui da SESEC, não é MDIC mais, é Ministério da Economia, mas esse braço do comércio exterior aí do governo, que está capitaneando junto com a Receita essa questão. O que nós vamos falar aqui, essa aqui é uma live do Brasil Hack Export. Brasil Hack subentende-se que a gente vai falar alguma coisa de tecnologia. O que nós vamos dizer aqui hoje? Assim, o que está acontecendo nessa questão da logística, da revisão dos modelos de negócio, é consequência da aplicação intensiva de tecnologia. Os processos só estão mudando porque tem tecnologia por trás que está permitindo. E, por outro lado, a saída dessa situação para aqueles que precisam reinventar o negócio também passa por tecnologia. Qualquer coisa alternativa que se faça hoje ao armazenamento alfandegado, qualquer modelo de negócio, a gente vai ter um exemplo muito bacana hoje com o Otávio aí, precisa ter um background tecnológico. Então é isso. Só lembrando, Fabrício, que você fez um formato com os 10 conselhos que tem o Brasil Export hoje, que tem o lançamento oficial do evento, tipo hoje, nós tivemos o lançamento do Norte Export, e tem as lives do evento. Nós vamos ter também um lançamento do Brasil Hack Export, nós vamos anunciar o Hackathon, aquele negócio todo.
Aqui, como a gente é diferente, a gente faz a live antes do lançamento. Então, a gente vai fazer a primeira live sem ter lançado ainda, só para o pessoal entender o formato, e a gente é descontraído mesmo. Como o Thiago vai ter que sair, eu não vou ficar enrolando muito, não. Vamos começar. Você vai moderar, né, Fabrício? Isso. Então, você já começa aí com o Thiago, e depois a gente segue o barco aí. Não, perfeito, Angelino. Então, vamos lá. Tiago Barbosa, nosso primeiro expositor aqui nesta tarde. Tiago, mais uma vez, seja bem-vindo. Queria só agradecer, eu vejo aqui pessoas, vejo o nosso presidente do Sul Export também, Jesualdo, vejo o Dr. Roberto Gondim, da Apex, vejo conselheiros aí de todos os nossos conselhos. Então, mais uma vez, obrigado por esta tarde maravilhosa. Tiago, é com você. Opa, tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Barbosa, sou, como o Fabrício aí falou, me apresentou, sou coordenador geral de projetos estratégicos da Secretaria de Comércio Exterior e gerente do programa Portal Único Siscomex, né, em cogestão com a Receita Federal. É um projeto cogerido entre Receita Federal e Secretaria de Comércio Exterior. Acho que aqui todos conhecem o projeto Portal Único. Agradecer aí o convite da Brasil Export, vindo aí, Angelino, obrigado pela introdução. Fabrício, como que a gente pode começar? Angelino, vocês querem que eu dê um overview sobre as entregas, sobre a questão dessa mudança? Porque a gente já vê, né, até a semana passada a gente teve um webinar sobre esse cenário também. Como que você acha que a gente pode começar aqui? Fabrício, você tem aí o roteiro, senão eu posso... Tiago, o nosso roteiro é o seguinte, de 10 a 15 minutos para cada um, né, para falar um pouco aí do tema. O Angelino, esse tema, na verdade, nós discutimos na semana retrasada, até em razão de um outro evento que foi feito, liderado pela Arbitrar, né? E aí, Angelino, pode complementar aí para dar... Não, se quiser, eu posso continuar aqui. Se for uma coisa um pouco mais livre, não tem problema, não. É livre, Thiago. Só dizer o seguinte, a gente está com esse momento, assim, não sei se todo mundo está na mesma página, que a gente está em pleno vapor aí na implantação do acordo de facilitação e a parte prática é o portal, né? E aí você podia dizer, resumidamente, né, o que é o acordo e o portal como núcleo da estratégia brasileira. Se tem alguma novidade aí para anunciar em termos de cronograma, tudo mais, e no seu ponto de vista, que impacto isso traz aí para a logística, né? Para a logística, principalmente dos portuários, que é o público predominante aqui. Predominante. E você falou um background de TI, né? Pessoal, não sei se vocês sabem, minha formação, minha origem é TI. Eu sou de ciência da computação e acabou que o mundo foi nos levando para o comércio exterior. O bichinho do comércio exterior, estamos todos aqui, né? Então, é o seguinte. Primeiro, você falou sobre o acordo sobre facilitação de comércio, né, Caputo? Tem que pensar que toda essa mudança do governo que vocês veem sentido, desde essa relação que vocês têm muito mais próximo por ser área logística com Minfra e também Receita Federal, SESEX, Ministério da Economia como um todo, vem desde a questão do acordo sobre facilitação de comércio, o AFC, eu não sei se todos têm conhecimento, que é um acordo assinado no âmbito da OMC por 127, foi 127 foi quando foi internalizado, eu não lembro quantos tem agora de assinaturas, signatários, né? Você sabe aí, Angelino, de cabeça? 162. 162. 100 e quanto? 162. 162, a Angelino está mais bem informado que eu, Angelino. Que aí com 162 signatários, o objetivo é o compromisso desses países com a facilitação de comércio. O que é um resumo sobre facilitação de comércio? É simplificação dos procedimentos e desburocratização. Resumindo, assim, para um português, a palavra facilitação ela tem uma semântica muito bem conhecida na Europa. Essa palavra foi cunhada desde a década de 80, mas para a gente fica uma coisa meio em aberto. O que é facilitação? Para o Brasil, para o português, para o popular, é simplificar e desburocratizar os processos de comércio exterior, sejam eles logísticos ou relacionados ao despacho de cargas e mercadorias. Então, sobre essa questão do acordo sobre facilitação, todo mundo aqui conhece o despacho sobre águas, que é um benefício dos operadores econômicos OEA. Isso deixa de ser um benefício restrito aos OEAs e é um compromisso que todos os países signatários estendam esse benefício a todos os operadores. Outro benefício também que se define é a questão do despacho antecipado, o canal e a questão da não necessidade de armazenamento alfandegado da carga.
Hoje, no Brasil, devido à restrição que existe do regulamento aduaneiro desde 93, com o início do Siscomex, está descrito em 97 na importação, foi descrito que a base do processo em si, o despacho da mercadoria, praticamente só se com a presença da carga. A gente vem agora, em 2021, e na verdade esse processo já vem implantado desde 2018, o piloto, que é a do INPE, desmistificar isso. Na verdade, a presença da carga, o armazenamento alfandegado tem que ser uma opção do importador e não uma obrigação estatal. Então, o que muda principalmente nesse novo processo de importação, que iniciou o piloto em 2018, e que o prazo final para desligamento é 2023, sendo 2022 o ano em que vai começar a transição, o desligamento parcial, levando certas operações do Siscomex DI para o portal único do INPE, é que a carga só vai ser armazenada de forma alfandegada, o armazenamento alfandegado, por desejo do importador. Se o importador registrar antecipadamente, o canal, na pior das hipóteses, vai ser revelado durante a tracação, aonde os operadores de logística vão poder se organizar, iniciando o descarregamento, colocando carga pátio e já analisando via sistema, com uso de inteligência artificial e automatização, sabendo qual é a distribuição necessária, dependendo do pedido de cada um daqueles consignatários, daqueles containers. Então, hoje, 100% do que é presença de carga passa a ser a exceção à regra, no caso que os únicos obrigatórios do armazenamento alfandegado, no caso de ação diferente de verde, seja amarelo ou vermelho, ou no caso que o importador não deseje fazer o registro antecipado da declaração de importação por motivos de fluxo de caixa, planejamento financeiro e orçamentário, onde ele vai querer manter a carga ainda como carga internacionalizada dentro de recinto alfandegado para posteriormente sim registrar do INPE e recolher os tributos. Então, a gente precisa pensar que hoje o modelo de negócio dos recintos, né, dos armazéns, são muito focados na armazenagem, né? Os depositários são focados na armazenagem, devido a esse procedimento que a gente criou dentro do regulamento aduaneiro, onde tudo se inicia de carga. E aí, esse modelo de negócio vai ter que ser revirado e alterado para um modelo de negócio focado em movimentação. A gente tem que tornar o Brasil um hub de comércio exterior, tanto para trânsito internacional, seja para também aí o estímulo que a gente vê do MINFRA em relação à cabotagem, a coisa vai mexer bastante. Então, é isso que eu venho trazer como SESEX, como Ministério da Economia. Esse modelo de negócio que a gente veio conhecendo até agora, ele muda completamente, porque o regulamento aduaneiro e a IN 680 vai ser completamente reformulada, já está, inclusive, em minuta, e por isso o modelo de negócio passa a ter que ser alterado. Não quer dizer que acaba a necessidade de armazenagem. É uma opção, a armazenagem que eu falo, alfandegada, mas você passa a ter, o importador continua tendo essa opção, ou, inclusive, outros modelos de negócio de armazenagem de carga não alfandegada. Nem sempre esse importador tem a condição de just-in-time trazer tudo para dentro do estabelecimento e etc. E aí começam a surgir diversos outros tipos de serviços, inclusive como um financiamento da questão do recolhimento de tributo, como hoje acontece as restituições do imposto de renda junto com os bancos. Você não tem condição, você não quer demorar tanto para receber a restituição, então o banco te faz a restituição com um abatimento, obviamente, de um juros ali, aonde ele vai ganhar em cima desse capital. Também pode ser favorável ao importador, ao invés dele pagar armazenagem, esses recintos podem optar por esse caminho, começar a prestar esse tipo de serviço em troca da retirada just-in-time da mercadoria. E assim, cara, pessoal, é um caminho sem volta. Não existe que é uma ideia do Brasil, o Brasil quer mudar, é uma cabeça do Tiago Barbosa, que hoje é o gerente do programa, tal. Isso são acordos internacionais diversos, não apenas o acordo sobre facilitação. A gente também tem o Safe Framework da OMA, temos também a Convenção Revisada de Kyoto, temos todas as recomendações da UNCEFACT, né, que é do comércio, de facilitação de comércio da União Europeia, e ali a gente pode ver a recomendação 33, 34, 36, 37, que fala muito sobre isso, sobre janelas únicas e integração de dados, e vem aí logo em seguida onde isso canaliza e desemboca em desenvolvimento de sistemas. Isso tudo eu estou dizendo qual é o arcabouço jurídico sobre aonde a gente está mudando o processo. Acaba que a pontinha do iceberg, onde a gente tem o contato do dia a dia, é sistema, é ferramenta de TI.
E onde vem isso? A construção do portal único e 2 projetos principais focados em logística dentro do Brasil. Um focado na questão dos privados entre os privados, que é o Port Community System, aonde é melhorar essas ineficiências de relação entre o setor privado, seja o armador fazer uma contratação de um rebocador. A gente viu aí no canal do Suez a importância de um bom rebocador para evitar certos tipos de acidente, também da contratação do prático, a contratação do transporte terrestre do importador para fazer o push dessa carga que vai estar just in time, já desembaraçada e liberada para recolhimento logo com o desembarque da mercadoria sem precisar de armazenagem alfandegada, uma relação do agente de carga para disponibilizar a informação, temos o Supervia com a questão de ferrovias e etc. Então, esse é o Port Community System. Parar de ficar usando WhatsApp, e-mail, mensagem, etc., para todo mundo ficar distribuindo informação entre os privados, entre diversos atores existentes da cadeia privada dentro de uma zona portuária, também colocando aí a autoridade portuária como um privado, porque dentro do Brasil a gente está vendo aí a concessão acontecendo, inclusive nos grandes portos públicos. E o segundo projeto focado na parte logística, não vamos lembrar que o Portal Único é o guarda-chuva aqui em cima em tudo disso, tá? O Port Community System, ele vai trazer essa relação entre os privados e se conectar e mandando as informações ao Portal Único. E o segundo é a Janela Única Aquaviária, que é harmonizar e simplificar os procedimentos de autorização de embarcações completamente harmonizado ao processo de liberação de carga e trânsito logística aduaneira. Ao invés de ficar se prestando informações de modo redundante no Siscomex Carga e Siscomex Mercante e no PSP, apesar de existir uma integração entre mercante e PSP, ainda tem muitas redundâncias e necessidade de replicações. Essa Janela Única Aquaviária, o que você vai fazer? Tecnologicamente, o Porto Sem Papel deixa de ser um sistema apartado e ele vai passar a ser um módulo do Portal Único, como os diversos outros 27 módulos que o Portal Único tem, que a gente já falou. O LPCO, que é o de licenciamento, a do INPE, que é da declaração, o catálogo de produtos, o CCT, que é o controle de carga em trânsito. Então, para ficar mais claro na cabeça das pessoas, bem concreto hoje a gente tem Siscomex Carga e Mercante. Esses sistemas que são de atribuição da Receita Federal, gerido pela Receita Federal, vai se tornar o CCT Importação, Controle de Carga e Trânsito e Importação. E o Porto Sem Papel vai ser redesenvolvido e vai ser um Porto Sem Papel 2.0. E aí não é simplesmente trazer a tecnologia para dentro, é esse remapeamento e a reformulação do processo, vendo essa harmonização entre o fluxo de liberação e carga e mercadoria com a autorização da embarcação. Isso tudo dentro do Portal Único e um acesso único, e principalmente o Porto Sem Papel, a principal evolução, que é a arquitetura base do Portal Único. Tudo orientado a serviço. Não vai existir, obviamente, as telas, mas tudo que existe em tela, existe em serviço. Então, para de ser um problema, passa a ser um não problema, perguntar, tem serviço? Eu só vou mandar o link da API lá, tem, porque todas as funcionalidades do Portal Único, essa é o mantra do Portal Único, ter serviço para tudo, web services. Angelino, eu quis falar um pouco mais rápido para tentar falar tudo, eu não sei se foi acelerado demais. Algum desencadeamento da minha fala? Não, você usou os 15 minutos, foi bem. Dá para ver que naquela linha, né, a transformação do processo só funciona porque tem TI, e as ferramentas hoje permitem fazer esses sistemas com serviço web e tudo mais. Você ficou me devendo falar aquela novidade do acordo com os Estados Unidos, mas fica segredo só entre nós dois, ninguém mais aqui vai ficar sabendo dos outros 58 que estão na tela. Não, o Leonardo foi chamado com urgência para a reunião com o acordo bilateral dos Estados Unidos. Existe desde sempre a MDIC DOC. Só nós vamos saber isso aí. Não tem nada disso não, não existe segredo não. Para com isso, Angelino. Dá uma palhinha aí para nós. Vai lá. Não, é a reunião, é a continuação das reuniões, porque esse acordo bilateral Brasil e Estados Unidos é um acordo sobre facilitação de comércio, é um memorando de entendimento de facilitação de comércio entre Brasil e Estados Unidos em várias áreas, em relação à agricultura, certificado fitossanitário, questões de certificado de origem digital, troca de dados prévios de declarações, ARM, né, que é o Acordo de Reconhecimento Mútuo entre operadores OEA, aonde um OEA também tem benefícios quando vai exportar para os Estados Unidos, e um OEA americano também tem benefícios quando estiver exportando para o Brasil. Não entrar simplesmente no score de risco se aquele interveniente é
baixo risco na visão do Estado brasileiro, e sim começar a ter uma cadeia de confiança global entre as aduanas do mundo. Então, esse acordo tem esse memorando de entendimento, não chega a ser um acordo, né? Desculpa, um memorando de entendimento, tem vários pontos e a gente trabalha sempre para estar ali saindo do outro lado. E, de novo, sempre perpassa por tecnologia, principalmente nessas questões de troca de dados, um terceiro confiável, blockchain, né? A gente não tem a outra saída. A gente viu na linha aí do acordo de facilitação que aquele ia ser só o primeiro. O acordo do Mercosul com a União Europeia, ele é bem parecido com o AFC, tem um capítulo, não sei se é 6 ou 7, que é uma cópia do AFC, com coisas que no AFC são opcionais, lá é obrigatório. Então, a gente vai vendo que começa o mundo a fazer esses acordos de reconhecimento mútuos e cada vez mais vão ter essas quebras de burocracia entre as nações, entre os blocos, tudo baseado em tecnologia. Então, se a gente não ficar atentado aqui com essas trocas de informações cada vez mais modernas, 4.0, a gente fica para trás, né? E aí está vindo mais um acordo aí, que é esse americano, o Brasil já está celebrando, né? Também com um lastro tecnológico, né? Tiago, eu não sei se você pode ficar mais um pouquinho, se fica à vontade para sair, se você estiver lá perdendo a reunião. Eu vou... Não, lá começa às 3h30, ainda tenho 7 minutos aqui, continuo ouvindo aí o pessoal, agradecer pelo convite, Brasil Export. Fabrício, obrigado, prazer novamente, tinha uns 3 meses que a gente não se via. Angelina, obrigado, sempre um parceiro aí de trabalho. A gente fala mal de muita gente também, né, Angelina? É bom também falar. É bem divertido. Principalmente quando a gente começa a reunião aqui, antes uns 15 minutos, a gente fica falando mal dos ausentes. Exatamente. Fabrício, mas é isso, pessoal. Agradecer novamente. Sou Thiago Barbosa, coordenador-geral de projetos estratégicos da CSEX e gerente do Portal Único Siscomex. Obrigado, pessoal. Espera aí um pouquinho, Thiago, sai não. Quebra o protocolo um pouquinho, já que o Thiago não vai estar aqui nas perguntas, rolou uma pergunta aqui no chat, se a questão do orçamento para os sistemas, que é o SERPRO que desenvolve isso tudo, está resolvida. Então, antes do Thiago sair, gostaria que ele falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a gente teve o ano mais complicado foi o ano de 2019, tanto que 2020 vocês viram quanto que a gente evoluiu, e esse ano de 2021 também está tranquilo, porque a gente veio, porque a gente estava meio, sendo bem sincero, a gente estava apreensivo, era a questão da LOA que não vinha, né? Demorou demais para poder ser aprovada, mas semana passada foi aprovada, apesar de diversos cortes, mas a gente já esperava, está tudo dentro disso, e com essa parceria com o Ministério da Infraestrutura, tanto no caso do modal aéreo, quanto no caso do modal aquaviário, falando do modal aéreo, a Secretaria de Aviação Civil e o modal aquaviário com a Secretaria Nacional de Portos, a gente está mais tranquilo porque estamos juntando os esforços, tendo mais orçamentos, somando, né, o bolo fica maior e menos custos, porque a gente está fazendo, o sistema está juntando todas as equipes do SERPRO, seja do ME e do MINFRA, para se pensar como portal único. Então, o benefício dessa junção não foi apenas pensando, não é apenas um benefício imediato para o privado, onde vai se beneficiar, onde é o principal ponto mesmo, o governo parar de olhar com viés de atribuição, eu construo meu sistema porque eu tenho atribuição de Secretaria de Portos, eu construo meu sistema porque eu tenho atribuição de Ministério da Economia, e a gente está começando a construir sistemas com a visão de quem é que interage com ele. Pouco importa, eu que tenho que criar esse hub, esse roteador interno, que é a janela única, que é o portal único, que passa a ser uma janela única nacional e distribuir essas informações entre os diversos órgãos anuentes nas suas diversas atribuições. O mesmo órgão anuente tem diversas atribuições. A Anvisa, na liberação da livre prática, olhando para a autorização de embarcação, e no caso de mercadoria, a questão da vacina, se a temperatura do container reefer está dentro dos parâmetros definidos para a gente não virar jacaré quando ser vacinado, né? E também pensar no mapa onde tem os lixos e resíduos das embarcações e o mapa, no caso da mercadoria, quando está ali olhando embalagem de madeira ou outras questões aí de importações, por exemplo, farinha de trigo, né? Então, a gente distribuir independente de como vai ser executada aquela atividade. É um hub, compartilhadas, e isso é graças ao Decreto 660 do Portal Único. Vocês joguem aí na internet, Decreto 660, onde, por um decreto, a gente conseguiu criar uma base de dados compartilhadas de Estado, não de governo, mas de Estado. Então, a gente conseguiu trazer essa dimensão de melhoria e eficácia e eficiência a todos os órgãos. Não lascou, então, não é por falta de sistema que não vai ter a facilitação do comércio, porque o SERPRO está com a verba garantida, né? Então, vamos em frente, ver o que nós temos que fazer. Tiago, beleza, cara.
Pode ir lá, deixa com a gente aqui que a gente toca. Então tá certo. Até mais, pessoal. Obrigadão, boa tarde a todos e até a próxima. Tenho certeza, a Angelina vai arranjar outra aí já semana que vem, né, Angelina? Não, semana que vem não. Obrigado, Thiago. Valeu, Fabrício. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Me libera para compartilhar a tela, Fabrício? Angelina, agora você vira a chave, você vai deixar de ser moderador e vai ser o apresentador, tá? Então, por favor, de 10 a 15 minutos. Esse... Liberou? Vamos lá. Liberou. Aqui. O host desabilitou. Não, vai lá, libera de novo. Vamos lá. Isso. Isso aqui é o mesmo material que eu usei no outro webinar aí da concorrência, viu, Fabrício? Semana passada. Mas aqui a gente vai falar com... aquilo que o Thiago falou, eu vou tentar mostrar onde é que isso acontece, tá? Isso aqui é o processo de importação atual, para a gente ver exatamente o que muda. Deixa eu mexer aqui no meu mouse. Para a gente ver exatamente onde muda. Hoje eu vou falar de trás para frente isso aqui, tá? Porque a gente tem um conjunto muito grande de empresas, que são os depositários, que são as empresas que fazem o atual armazenamento alfandegado. Tiago falou que o armazenamento alfandegado vai deixar de ser uma coisa obrigatória e vai passar a ser uma conveniência logística do importador. E que vai ter um tal de registro antecipado das coisas. Onde é que são isso? Então, eu vou mostrar isso dentro do fluxo para ficar um pouco mais claro. Vou passar de trás para frente, só para a gente entender. O importador recebe a carga dele quando ela chega da importação. Na exportação, esse processo já tá implantado e não tem muito envolvimento de recinto alfandegado, né? Recinto alfandegado trabalha mais no fluxo da importação. Quando é que o importador tira a carga dele? Depois que ocorrem todos os processos de conferência, de fiscalização, ou se caiu no canal verde, pelo menos que ele saiba que caiu no canal verde, e ele paga os impostos. Então, ele pode retirar a carga. Mas quando é que ocorre a fiscalização, ou então a notícia de que a carga caiu no canal verde, por exemplo? Quando os órgãos fazem a análise de risco lá e divulgam o canal de conferência. E que hora que eles começam a fazer essa análise? Depois que o importador registra que ele efetivamente concluiu a importação. Ele faz o registro da declaração de importação. E que hora que o importador pode fazer esse registro? Quando ele recebe a notícia do depositário que a carga está presente. Existe um evento chamado presença de carga. Tá? Então, só depois que o depositário recebe a presença de carga, que ele registra a presença de carga, é que o importador pode registrar a DI. Essas coisas são sequenciais. E para registrar a presença de carga, o que ele tem que fazer? Ele tem que deslocar a carga que chegou no porto do local de descarga para o recinto alfandegado. Então quer dizer que 100% das cargas atualmente tem que ir para um recinto alfandegado para que ele registre que a carga chegou, para que o importador registre a DI, para que os órgãos públicos se movimentem para fazer a parametrização da conferência. O que for verde já pode entregar, o que for amarelo e vermelho tem que ser conferido ou fisicamente ou documentalmente, certo? Então, você tem aqui uma exigência burocrática da carga aí sempre para o recinto alfandegado, que é o depositário. Por que é assim? Porque lá em 1985 tinha uma ineficiência do processo de fiscalização, tinha uma ineficiência na beira do cais de movimentação, então tinha que arranjar um jeito de tirar a carga do cais e levar para um local alfandegado sob controle aduaneiro, né? Então foi criado um modelo de negócio baseado numa ineficiência. A gente viu que chegou um monte de tecnologias novas aí. Essas tecnologias estão eliminando esta ineficiência. Significa que podemos estar na beira de eliminar um modelo de negócio. Aquilo que nasceu em função de uma ineficiência acaba quando essa ineficiência acaba. 100%? Não 100%. Né? Porque hoje
Eu vou pular essa primeira parte aqui da licença de importação, que não tem a ver com o nosso escopo aqui, mas em outra oportunidade eu falo dessa parte do modelo. Mas hoje, só é possível fazer esse registro da DI aqui depois que aconteceu tudo isso aqui na sequência. Como é que vai ser no futuro? O importador vai embarcar a carga dele e durante a viagem ele já vai registrar a declaração de importação. Não vai ser mais nessa parte aqui do processo, vai ser aqui. Eles eliminaram este evento aqui, presença de carga. Esse presença de carga era um gargalo e era um joelho burocrático no processo, e ele era decorrência da necessidade de um controle muito violento das cargas de importação, que hoje está sendo substituído por ferramentas de tecnologia. Então, a tecnologia permite um processo desse. O importador está importando uma carga, essa carga já está num catálogo de produtos, que é um dos módulos do portal, que o Tiago falou rapidamente. Tão logo a agência marítima ou o navio registre que a carga vai chegar no porto, né, por meio do conhecimento de embarque, do manifesto de carga, o importador já vai poder pagar os impostos e registrar a declaração de importação. Ora, se ele registrou a declaração, os órgãos públicos já podem parametrizar o canal de conferência. Se ele parametrizou e caiu no verde, a carga nem chegou ainda. A carga já está nacionalizada, está liberada. Então, é o famoso despacho sobre água, né? A carga não chegou, mas já se conhece que o canal vai ser verde. Não precisa ir para o recinto alfandegado. Hoje, quando o importador é OEA, ele já recebe essa notícia do canal dele antes da carga chegar. Quem não é OEA recebe juntamente com o evento da descarga. Mas lá para frente eles estão prevendo que todo mundo vai saber o canal antes da descarga. Tá? O que nós podemos imaginar aqui, então? Sumiu. Se você olhar aqui, o depositário que tinha relevância aqui, do processo antigo, sumiu nesse processo novo. Cadê o depositário? Né? Ele não é obrigatório, mas ele pode ser, logisticamente pensando, um cara importante. Aquilo que o Tiago falou. E se o importador, antes do navio chegar, não quiser pagar os impostos? Se ele não pagar o imposto, infelizmente a carga não está nacionalizada. Então ela vai ter que descer e ir para um local de guarda alfandegada, que é o recinto alfandegado. Certo? Isso pode ser por conveniência logística. Eu não quero entupir minha fábrica aqui agora de insumos de importação. Deixa lá no porto e eu vou pagar o imposto num momento mais conveniente. Ou ele paga o imposto, mas fala assim, não manda carga para cá, faz um armazenamento logístico aí para mim, não um armazenamento aduaneiro mais. Então, quem hoje puxa a carga para ficar ganhando diária, esperando a liberação do canal de fiscalização, pode falar para o importador, fala assim, meu amigo, você é meu cliente, deixa eu agregar um valor na sua importação. Você quer que eu financie o imposto de importação para você? Pago gradualmente, à medida que as cargas foram sendo necessárias? Quer que eu puxe a carga e armazeno ela aqui, já liberada, mas para efeito de just-in-time? Né? Então, esta migração do modelo de negócio de armazenagem alfandegada para um outro tipo de atividade qualquer que agregue valor no fluxo da importação, que é o futuro dos recintos alfandegados. Vai ter ainda uma demanda, mesmo que pequena, de armazenagem alfandegada quando a carga cai no canal amarelo ou vermelho, tem que ir para um recinto alfandegado. Pode ter um armazenamento alfandegado em função da conveniência logística, mas aí o importador não vai mais acusar a Receita Federal, minha carga está presa lá no porto, porque estão vendo lá a burocracia do despacho. Não, foi você que optou em não pagar o imposto ou não declarar do INPE que já estava autorizado. Então, a carga foi logisticamente para um armazenamento alfandegado. Né? Então, este novo processo aqui é aquele que o Tiago falou que vai estar 100% pleno no final de 2022, ficando obrigatório lá em meados de 2023. Nós temos de hoje, de 2021 até o final de 2022, para repensarmos os modelos de negócio e fazermos essa transformação digital do recinto alfandegado, absorvendo novas tecnologias, novos modelos de negócio, tanto para ficar compatível com esse processo novo, como para abrir outras possibilidades de negócio, ou logístico, ou industrial, ou sei lá que seja, para dar uma nova vida às empresas que hoje operam recintos alfandegados. Quem ficar só contando com a armazenagem alfandegada como principal base do seu modelo de negócio,
vai ver passar um cavalo arriado aí e pode ter sérios problemas empresariais em curto prazo, em menos de 2 anos aí. Então, é por isso que a gente tem provocado esse debate no âmbito da Arbitrar, que a Arbitrar congrega vários recintos alfandegados. O operador portuário é recinto alfandegado também, mas a principal atividade dele é movimentar lá, atender o navio. Mas esse pedacinho do negócio também pode ter um impacto. Os recintos retroportuários, esses são muito mais impactados, porque o negócio deles é armazenagem alfandegada, entre outras coisas que já fazem hoje, mas tem vários que o principal modelo é armazenagem alfandegada. Né? E aí, naquelas frases que o Tiago falou, que a gente está cansado de ouvir elas, mas agora começa a fazer sentido, o registro da DUIMP vai ser anteriormente à chegada da carga. O que quer dizer com isso? É aquilo que eu mostrei no fluxo. Ela estava numa posição lá na frente, agora moveu para uma posição antecipada. O foco do processo de importação vai deixar de ser o armazenamento alfandegado para ser um foco logístico. Como é que eu orquestro? Não tem como todas as cargas chegarem desembaraçadas e fazer uma fila de importadores na beira do cais para pegar a carga. Isso vai ter que ter uma orquestração para tirar aquilo dali, para fazer uma entrega ordenada. Né? Essa entrega é logística, não é uma operação alfandegada, mas não é fisicamente possível considerar que todos os importadores vão lá para dentro do terminal operador portuário para ficar esperando a carga, meu container ali aquele, o meu aquele outro. Mais de 2.000 containers são descarregados em Santos, quando o navio atraca no terminal. Imagina se cada um fosse lá o dono buscar na beira do cais. Então tem uma operação logística ali por trás. O setor público cada vez vai intervir menos no processo, porque eles vão trocando atividades manuais por processos tecnológicos, por análise de risco, por inteligência artificial, por um monte de coisa 4.0 aí. Então, vai desburocratizando. Isso inclui a parte do gerenciamento de risco, da análise de risco, que define qual é o canal. Existe já a quebra de jurisdição. Os fiscais de outra jurisdição, de Rondônia, de Tocantins, podem fiscalizar a carga ou a documentação de Santos. Por que pode fazer isso? De novo, porque tem tecnologia. Você vê que a tecnologia, Fabrício, é o que vai viabilizando esse tipo de coisa. Por isso que essa live aqui é do Brasil Hack. Tá? E eles já está definido também que, quando houver necessidade de ter uma inspeção, vai ter uma janela única para que todos os órgãos façam ali de forma quase que simultânea a fiscalização daquela carga. Não tem como posicionar um container para a Anvisa, aí leva embora. Ixi, agora o Vigiago quer ver também, traz o container de volta. Não, isso já está definido no processo, já está mapeado e já está sendo desenvolvido no portal único, essa janela única de inspeção, e vai ser entregue na maior velocidade que for possível. Não precisa pedir mais nada. Isso já é uma encomenda consagrada. Só para provocar o debate, deixa eu parar o compartilhamento aqui. Isso é, de outra forma, aquilo que o Tiago falou, o que vai acontecer, mas olhando o processo de importação. Né? E aí agora, como nós vamos transformar os recintos alfandegados com base em tecnológica para procurar outras coisas para fazer. Uma das ideias, por exemplo, é isso que você vai chamar o Otávio aí, e a gente vai ver uma das boas alternativas que temos na mesa. Por enquanto, eu paro por aqui. Obrigado, Angelino. Ótima apresentação. Na sequência, então, Otávio Oliveira, CEO da Fivercel. Por favor, Otávio, habilita o seu microfone e 10 a 15 minutos para você apresentar aí. Tá bom, muito obrigado, Fabrício. Obrigado, Angelino. Obrigado a todos aí pela audiência, boa audiência, né, Fabrício? Bastante gente assistindo essa live. E, enfim, para nós, uma honra. E como o Angelino disse, é verdade, tivemos uma grata experiência com a BH Airport, porque ela foi, vamos considerar aí uma boa ousadia, né, de BH Airport em investir na possibilidade de usar um regime especial chamado entrepostagem industrial, que viabiliza a industrialização de produtos dentro de um recinto alfandegado. E isso é o que o Angelino estava comentando, a inovação ou a ideia, a novidade que pode trazer para os terminais alfandegados hoje, enfim, o público que está aqui, uma alternativa logística, uma alternativa de valor agregado para os clientes, seus próprios clientes, ou até mesmo clientes que são entrantes no mercado nacional. Porque tanto este entrante do mercado, que está entrando no mercado, quanto esse industrial brasileiro,
está vivendo aí um período de grandes mudanças. E as oportunidades aparecem justamente aí. Então, um terminal em Santos, por exemplo, que é um exemplo, poderia ter ali a disponibilização de uma área para que um cliente dele, ou um cliente externo, fabricasse seus produtos dentro dessa zona alfandegada, com as suspensões e as isenções de impostos permitidas pela Receita Federal. Então, BH Airport nos convidou para fazer esse trabalho. Esse trabalho não se trata de uma tecnologia que, embora esteja atualizada, nós dominamos, a Fivercel domina isso há mais de 25 anos. Nossa expertise é logística, é eficiência logística, é rastreabilidade, acuracidade, transparência, que são atributos, vamos dizer assim, obrigatórios para que você possa ter essa gestão dentro do seu recinto. E para que a Receita também possa ter essa tranquilidade de que essa operação está acontecendo e que você possa ter, então, a rastreabilidade disso. Então, as conveniências são várias nesse tipo de processo. Então, essa operação já acontece desde agosto do ano passado. Nós já estamos em operação já com o primeiro beneficiário, estamos agora nos trâmites para a entrada do segundo beneficiário. Quando eu falo beneficiário, pessoal, é de fato o industrial, é a empresa que está ali fabricando dentro dessa zona alfandegada, portanto, já se beneficiando dessas suspensões, isenções de impostos. Então, a visão nossa da Fivercel é que, nesse contexto, né, que o Angelino está colocando, o Thiago falou, o Fabrício colocou inicialmente, é a seguinte: para nós, a gente, quando chegou nessa realidade logística, a gente viu que, na verdade, não era uma realidade logística, efetivamente, era uma realidade regulatória. Muitas regras regulatórias estavam tornando o processo um pouco moroso. E como o Thiago disse agora no início da sessão, isso tudo está sendo derrubado. Tudo isso está sendo tirado da frente. Então, para nós que temos na veia essa capacidade de gestão, no nível mínimo das movimentações logísticas dentro de um armazém, dentro de um CD, para nós é um privilégio, é uma honra poder oferecer as nossas práticas para os terminais hoje. Então, posso garantir que nós temos hoje confiança e garantia por conta que atuamos não só no mercado brasileiro, mas atuamos na América Latina e no Caribe, nesses 25 anos. Existem outros países que já praticam um pouco disso que nós estamos falando hoje, que é a manufatura dentro de recintos, dentro de zonas francas, vamos chamar assim, ou de zonas isentas de tributação, com toda a transparência necessária. E falando um pouco da Fivercel, que, enfim, teve essa oportunidade de fazer esse trabalho no Brasil, eu tenho aqui um slide, eu não sei se eu estou habilitado, Angelino, já para fazer a minha projeção. Se puder, acho que sim, né? Todos estão vendo, acredito. Você confirma para mim, Angelino, se está todo mundo vendo? Estamos vendo, Otávio. Maravilha. Okay. Então, tá bom. Então, Fivercel Brasil é o nome da nossa empresa, mas Logistic Information Suite é o nome da nossa plataforma. Então, essa é a plataforma que nós hoje estamos atuando na América Latina, especialmente agora com um exemplo que o Angelino nos colocou de BH Airport com o recinto alfandegado. E, para falar um pouco mais, de uma forma mais abrangente, nós temos um portfólio de produtos, que é o que nós hoje estamos falando efetivamente, Angelino, é o Lease Industry, que é para industrialização em recintos alfandegados, que é a figura central aqui nesse slide, mas nós temos acima uma solução para a gestão de terminais de cargas, tá? Ou seja, que faz a recepção da mercadoria, seja do navio, seja do avião. E, por fim, o Lix Comex, que é um lançamento recente nosso, justamente para ter a conectividade com o portal único comentado agora há pouco pelo Thiago. Então, essa é a nossa oferta para este mercado que está agora ávido por alternativas logísticas, alternativas que gerem valor agregado para o seu negócio. E, pessoal, eu estou fazendo uma apresentação aqui, fiquem à vontade para me interromper. Eu prefiro até esse tipo de bate-bola, mas nesse conceito de industrialização de recintos alfandegados, como eu estou colocando aqui nessa figura, a gente enxerga grandes conveniências,
grandes possibilidades dentro desse recinto. Primeiro, que você vai falar de investimentos compartilhados. O industrial ou beneficiário que estaria entrando neste condomínio logístico, gerido pelo terminal de cargas, por essa empresa que é o terminal retroportuário, como o Angelino coloca, ele vai ter a possibilidade de ter serviços de maior qualidade com menor preço. Por quê? Porque ele está compartilhando isso com outras empresas. Então, isso traz uma conveniência logística. E também um upgrade empresarial. A capacidade informacional que nós vamos oferecer hoje usando o Lease Industry permite que o industrial possa, por exemplo, oferecer para os seus clientes o que a gente chama de certificação de origem. E isso, em outras palavras, significa aquele projeto que ele tinha na gaveta e ele deixou passar, até porque existia um alto custo nisso, ao subir nessa plataforma de tecnologia, ele passa a poder oferecer ao seu cliente em outros mercados internacionais, por exemplo, olha, a minha mercadoria, o meu produto acabado, ele tem certificação de origem. Eu sei qual é o fornecedor desse lote de produção e como é que nós podemos fazer um recall se isso for necessário. São coisas que empresários, hoje, do setor produtivo, carecem dessa informação, sabem que precisam, perdem mercados e não conseguem fazer isso, mas nós hoje garantimos que, através da nossa plataforma, ele teria essa informação para poder se tornar mais competitivo. Então, me colocando no lugar do dono do terminal, né, é mais um atrativo para trazer esse cliente para dentro do terminal, dizendo para ele, você vindo para o nosso terminal, trabalhando conosco, trabalhando aqui dentro, além das isenções tributárias, vocês vão ter uma capacidade informacional muito melhor do que vocês tinham até então. E, para ilustrar um pouco mais a operação de um aeroporto industrial, eu tenho aqui o que eu chamo de um zoom, né, de um armazém do que é um entreposto industrial, onde nós temos a capacidade de receber mercadorias nacionais e importadas, nós temos a capacidade de aferir a qualidade desses insumos que estão chegando, e aí pode surgir uma questão do tipo, eu, terminal, não sei aferir a qualidade do produto que chega aqui, que é para a fabricação de algo que eu não tenho essa expertise, eu não tenho essa competência. Então, nós temos a possibilidade de que o próprio beneficiário industrial possa fazer sua análise de qualidade, sem interferir na dinâmica do processo, porque isso tudo já está controlado num workflow de trabalho. Ou não é feita a análise de qualidade, nós podemos seguir aqui para um processo de armazenagem, onde, novamente, nós temos as mercadorias nacionais e importadas, armazenadas e vinculadas ao seu respectivo documento aduaneiro. Então, esse é um dos requisitos mais importantes hoje da Receita Federal, nesse estoque, essas mercadorias que estão aqui armazenadas, qual que é o documento aduaneiro pertinente, qual é o documento aduaneiro que está dizendo a história dessa mercadoria e se ela está dentro do que está programado, dentro do que está no regulatório. Então, essa capacidade nós damos real-time, sem a necessidade de qualquer, mágica, né? Não é isso. Na verdade, é consultas que nós já temos estruturadas e não estruturadas que vão permitir a análise dessa informação. Sem contar que a Receita Federal pode acessar a nossa aplicação de onde estiver, anywhere, sem menor problema aí em relação a esse acesso, ela pode acompanhar o processo. E aí chega aqui a parte mais importante do processo de industrialização. O terminal pode oferecer para o seu cliente a capacidade de que ele mesmo produza dentro do terminal, sem transferência de tecnologia, ou pode se transferir, já que se esse produto é um produto muito simples, transferir know-how para o terminal, para que o terminal faça essa montagem e aí se constitua o produto acabado para exportação ou uso no mercado interno. Nesse processo todo, nesse fluxo todo, eu não posso deixar de esquecer que a gente também está controlando as avarias que podem acontecer em todo o processo, e a Receita Federal quer justamente saber o que acontece, como é que este bem, que embora tenha sido danificado, como é que vai ser pago, né? Então, a gente dá esse controle, essa transparência. Mas, finalizando essa visão aqui, a mercadoria que vai para o mercado externo, ela estaria devidamente
ligada ao seu documento de exportação, e a mercadoria que estaria para mercado interno devidamente vinculada ao documento de importação, e, enfim, para que possam ser recolhidos os impostos. Angelino, você quer fazer algum comentário antes que eu siga para o outro slide? Ou Fabrício? Não, termina aí, Otávio. Otávio, é importante você terminar, porque eu vou abrir depois uma rodada de perguntas, tá? Mas eu preciso que a gente cumpra esse horário inicial que está estabelecido. Tá bom. E essa visão um pouco mais abrangente que eu estou colocando para vocês, então, é a visão de um terminal de carga, né, recebendo mercadorias, esse terminal pode ser aéreo ou marítimo, e os processos clássicos de exportação, importação, perdimento e tarifação acontecendo, mas do lado direito você pode ter esse recinto alfandegado trabalhando com N beneficiários, cada qual com o seu sistema de gestão, porque integração é uma palavra-chave nesse processo de transformação digital. Nós estamos capazes de acompanhar e fazer as integrações, seja com SAP, com TOTOS, com DataSoul ou qualquer outro ERP. Então, essa é uma palavra-chave importante. O Thiago, se estivesse conosco aqui, ele ia concordar com isso. Mas é essa integração que viabiliza esse tipo de operação, tá bom? E, enfim, por fim, de uma maneira mais... colocando aqui em lista, né? A entrepostagem industrial, através do recebimento das cargas nacionais importadas, consolidação, desutilização, conferência e etiquetagem, reembalagem, armazenagem geral, abastecimento direto da linha de produção, produção black box, white box, e aqui é aquele caso que eu contei para vocês de você internalizar ou não o know-how de fabricação disso, a armazenagem do produto acabado e a expedição. Então, pessoal, por fim, até para que a gente tenha espaço para trocar mais informação e trocar mais ideias, essa é a base da nossa oferta que foi absorvida pela BH Airport e nós acreditamos que os terminais hoje, com essa revolução que está acontecendo, eles possam gerar valor agregado para os seus clientes, eles possam trazer essa confiabilidade na gestão das mercadorias que estariam dentro do terminal. Tá bom? Fabrício, antes de passar para o César, eu queria fazer só uma colocação em cima da apresentação do Otávio, que nós falamos assim, o recinto alfandegado precisa fazer uma transformação digital, precisa ver outros modelos de negócio. Nós não estamos afirmando que o recinto alfandegado vai virar um parque industrial. Então, isso aqui é uma das alternativas possíveis que vão conviver com outros modelos. Isso aqui é um exemplo. Nós estamos prospectando outros modelos de negócio, como associação, para apoiar os nossos associados, mas eles também estão, cada um, vendo lá o que vão fazer da vida com a implantação do portal único aí. Tá? Essa é uma observação. A outra observação é, este modelo que nós acabamos de ver com o Otávio, a Arbitrar vai montar em Santos um laboratório que vai simular um entreposto industrial portuário, ou seja, uma operação industrial dentro de um recinto alfandegado. Nós vamos escolher um ambiente, uma sala, um armazém, que vão ter 2 linhas de montagem, com prateleira, caixa, leitor de código de barra, empilhadeiro, o que precisar. E ali a gente vai fazer 3 coisas. Nós vamos mostrar para a alfândega de Santos que é possível ter todo o controle aduaneiro e a aplicação dos normativos que já existem, do mesmo jeito que eles fizeram o laboratório no aeroporto de Confins, para viabilizar o aeroporto industrial que já está funcionando lá, que é o único do país. Então, nós vamos fazer o primeiro terminal portuário industrial em Santos com esse laboratório. Esse vai ser o primeiro objetivo, convencer a alfândega. Segundo, nós vamos mostrar para os nossos associados e não associados, quem quiser ver um ambiente de entrepostagem industrial portuária, que for do setor portuário, vai ser convidado para frequentar este nosso laboratório, tirar as dúvidas, todos mais. E, em terceiro lugar, cada um dos nossos associados que quiser trazer o seu cliente, a sua indústria, fala, olha, eu tô recebendo os seus componentes já aqui no porto, que tal já te mandar isso montado? Pelo menos uma parte deles. Eu vou te mostrar como é que é uma operação. Então, para o pessoal ver que é possível desenvolver na área portuária, antes de pagar os impostos, essa montagem ou pré-montagem industrial. Então, esse laboratório deve funcionar de 3 a 6 meses, vai ser feito em Santos, nós estamos ultimando com a Fivercel, a base tecnológica vai ser o sistema deles, e brevemente a gente anuncia isso aí, para que o pessoal frequente lá, tá? Maravilha, Angelino. Então, agora, encerrando nossa abertura aí com os nossos palestrantes, César Meirelles, nosso presidente aí da BOL, do Brasil, do Conselho Internacional. César, por gentileza, 10 a 15 minutos.
Obrigado, Fabrício. Quero dar boa tarde a todos, colegas e amigos aqui presentes. Parabenizar a vocês, sobretudo Fabrício, sobretudo Angelino, pela iniciativa de um tema fantástico e absolutamente updated. Falar em logística sem falar em tecnologia, em absoluto, isso não tem aderência, não combina. Logística é tecnologia, em total, na sua totalidade. Quando eu vejo o Otávio, parabéns, Otávio, pela sua apresentação, já tive o prazer, junto com o Angelino, de tomar ciência do projeto em momento anterior, assim como também quero parabenizar o Tiago, que saiu, deixar um abraço aí para quem, se ele puder retornar, esse abraço vai para ele também, parabenizando. Mas o que a gente está vendo aqui, senhoras e senhores, efetivamente o inexorável. Quem achar que logística vai estar presa a parâmetros e padrões anteriores, por favor, muda logo de opinião, porque não tem mais como entender que o processo logístico ele é estático e ele se prenderá a um elo da cadeia logística de valor, né? Sempre conversamos com o Marcelo Sampaio, ele fala do free flow do rodoviário, free flow de uma série de projetos, é o free flow da logística, né? A carga ela não quer estar parada. A carga é um processo dinâmico, é movimentação de massa molecular. Ela, para gerar valor, ela tem que estar em movimento, em processo, né? Então, várias vezes conversamos, e aí eu peço vênia a todos os meus colegas, e aqui dou um abraço logo a todos os amigos e colegas, presidentes de entidades, os presidentes dos outros conselhos, o próprio presidente Campos aqui do Conselho Nacional, mas imaginarmos que um elo da cadeia logística é um elo gerador de valor, ele é em trânsito, ele é quando ele está gerando agregação de valor na composição da mercadoria. O Otávio deu uma aula, né? O professor Angelino nos dá essa aula sempre, né? Então, o que eu penso e posso colaborar aqui a vocês é que o que nós vimos na colocação que o Otávio muito bem faz é um processo de 3PL em estágio evoluído da logística regulatória e da logística fiscal, como ele mesmo mencionou, é um processo de logística regulatória. Os países que estão avançadíssimos nessa pauta é porque já quebraram essa porteira, já arrebentaram esse cadeado. Não temos mais como desenvolver o nosso processo logístico se tivermos esses tombos regulatórios, esses tombos, esses freios regulatórios. A cadeia logística de valor ela precisa de fluidez. Eu tenho dito isso dentro do próprio processo nosso de ABOL, Otávio, Angelino e todos que nos ouvem e participam desse papo bacana e genial, é que ou entendemos que o processo dos operadores logísticos ele está em franca e dinâmica evolução, haja vista as logitechs. O que são logitechs? São as fintechs da logística. São startups que acabam de iniciar esse processo de inteligência tecnológica no Brasil, tá certo? Isso já se vê lá fora, né? Com recursos vultuosos de fundos para participar dessa cadeia, desse ecossistema logístico, tá certo? Há pouco, eu acho que algumas questões nos fazem ver isso de uma forma muito cristalina, meus amigos e minhas amigas. A pandemia nos mostrou isso, né? A pandemia nos mostrou uma nova dinâmica desse ecossistema, né? Do e-commerce, da mudança um pouco do processo, Otávio, do que seria just in time, né? Para um pouco do just in case. Quer dizer, essa história de nós termos ficado durante décadas, né, afastados, né, da origem de produção, né, é bom rever isso, né, porque em determinados instantes da nossa história, essas questões nos são postas, ou melhor, nos são impostas. E a partir do momento que nos são impostas, nós temos que ter essa flexibilidade, essa velocidade, e a tecnologia é o que nos permite isso,
tá certo? E, obviamente, a capacitação de todos os recursos que estão dedicados a essas questões, para que as coisas, de fato, ganhem a fluidez necessária. Eu vou dar um exemplo aqui de uma operação logística que tem tudo a ver com tudo isso que nós estamos conversando agora, e está dentro da área da saúde, por exemplo. Uma cirurgia de alta complexidade, que demande partes importadas, estentes ou coisas que possam ser comparadas a isso. Muitas vezes, elas estão no operador logístico a poucas milhas de distante. Muitas vezes, querido amigo Angelino, dentro dessa ótima colocação que a gente faz, está em trânsito, está chegando, está sendo desembaraçada ou aérea, ou muitas vezes dentro de um conjunto, dentro de um fluxo que, em estando dentro dessa plataforma, ela vai atender a cirurgia que vai acontecer hoje à tarde ou amanhã de manhã, tá certo? Então, quer dizer, a gente tem que entender, em aviação tem um termo que eu adoro, que é o non-return point. É quando a rodinha pequena do avião ela sai do solo. Aí ele tem que decolar. Lamento aqueles que imaginam em processo de retrovisor e não olhando para frente pelo para-brisa. Tá certo? Não tem mais retorno. O que nós vimos aqui hoje na discussão do Angelino, do Otávio, muito bem que o Tiago nos falou, a dinâmica vai ser cada vez maior. E o processo da logística regulatória, da logística fiscal, é o que absolutamente deverá ser engajada em todos os nossos processos. Então, a visão do porto, estrito senso, vai sofrer a sua modificação. Do retroporto, tomamos uma aula agora do Angelino. Isso tudo engajado no processo do operador logístico. É uma questão de de mudança do instante físico, Angelino, eu imagino. Ou eu posso fazer isso no ambiente como você muito bem colocou agora, do laboratório a ser instalado na área retroportuária, como um exemplo fantástico o Otávio está nos trazendo na área do aeroporto, ou como pode ser em Sorocaba, como pode ser em qualquer outro lugar. Eu, outro dia, numa conversa aqui mesmo, Fabrício, um exemplo bacana que o pessoal da Brado nos trouxe, quando conversávamos sobre a questão da malha central e o desenvolvimento de Imperatriz. Pelo amor de Deus, determinadas operações em Imperatriz, sim. É um lugar mais barato, é um lugar onde você vai poder desenvolver numa condição muito mais estruturada, tá certo? O que você precisa é o line-up, é encher a logística com os insumos e matérias-primas adequadas para a dinâmica do que vai ser processado. E de lá temos o Arco Norte para expandir isso para onde a gente queira, tá certo? Bom, o advento da cabotagem, através de BR do Mar, a dinâmica da BR dos Rios, que certamente virá, tá certo? A expansão da malha aeroviária para terminais de carga regionais e subregionais. Então, nós entendemos que esse processo ele é um processo inexorável, irremediável, e tudo isso, como é que você conecta isso tudo? Aliás, vai ser matéria da nossa live de amanhã do Conselho Internacional, que todos os amigos e as amigas estão convidados desde já, tá certo? Conectividade é tecnologia. Chega a ser pleonasmo vicioso, como eu digo, Fabrício. Logística integrada é pleonasmo vicioso. Conectar a infraestrutura, conectar a logística, conectar a tecnologia, são palavras que são indissociáveis, absolutamente indissociáveis. E, para fechar, numa ótica bem de 3PL, de operador logístico, nós estamos falando aqui num one-stop shop. Quer dizer, eu olho lá para o projeto do Otávio, eu digo, puxa, eu vou bater na porta desse sujeito aqui que ele vai me servir um pacote de serviços que integra questões regulatórias, questões fiscais, questões de gestão de estoque, eu vou poder melhor analisar modais viários, eu vou poder analisar melhor o meu regime de armazenagem, se o aduaneiro, se entreposto
industrial, se eu vou fazer ali uma filial fiscal para operar, se eu vou, a partir dali, utilizar uma parte daquilo como armazenagem geral. Ou seja, essa é a plataforma que nós temos que entender como sendo aquilo que a gente conversa, Angelino, um bocado, dos hubs, dos clusters logísticos, né? Que isso passa, obviamente, por toda essa questão que vocês deram um show aqui. Eu fico muito feliz em participar de um ambiente onde a discussão seja a inteligência desgarrada do anacronismo. O que a gente está discutindo aqui é inteligência desgarrada do anacronismo. Vamos olhar o Brasil de uma outra forma. Temos que olhar nossos ativos, quaisquer que sejam eles, e aí eu pulo para o mais importante, que são os ativos intelectuais, tecnológicos, para que a gente possa redesenhar, redimensionar toda a nossa amplitude logística. Claro que tudo é uma questão de passo a passo, né? E o Brasil, que tem amarras regulatórias e fiscais e tributárias e por aí vai, demora um pouco mais, mas é preciso estarmos todos juntos nessa bandeira, porque senão a resistência ela vai piorar e não facilitar o avanço que a gente tem que ter. Muito obrigado, creio que devo ter atendido aí o tempo dos 10 minutos, mas é para dizer o quão feliz eu estou em ver uma conversa tão inteligente naquilo que eu realmente acredito. Temos que marchar para esse caminho. Inclusive, uma mensagem. As entidades iguais, eu digo isso para a BOL, para os meus principais, da mesma forma como o mercado se consolida, buscando a complementação, quem sabe isso não acontecerá no futuro com as entidades, de poderem... É um quebra-cabeça, né, Angelino? Uma peça se juntando à outra, não é, Fabrício? Uma peça se juntando à outra para a construção de algo mais dinâmico, de algo mais efetivo, eu penso dessa forma. Muito obrigado pelo espaço que me deram. Obrigado, César. Excelente a sua apresentação e parabéns, você cumpriu rigorosamente o horário e acrescentou muito aqui nessa rodada inicial. Eu vou abrir agora nosso momento da fase das perguntas e o primeiro, quem eu convido a falar, é o nosso presidente do Norte Export, presidente da FENOP, Sérgio Aquino. Por gentileza, Sérgio. Obrigado, amigo Fabrício. Primeiro é cumprimentar essas verdadeiras aulas, né? Verdadeiras teses de mestrados que a gente ouve costumeiramente aqui no Brasil Export e em todos os seus filhotes, né? E hoje mais uma vez. Mas eu queria pegar, inclusive, pegando esse último gancho do César, eu queria direcionar uma pergunta ao César, e se o Caputo também quiser comentar um pouquinho, mas pegando o gancho, César, quando você falou de junção de entidades, né, isso me faz lembrar, na época do ministro Pedro Brito, eu estava num debate lá dentro da Secretaria Especial de Portos, reclamando do excesso de intervenientes do poder público no comércio exterior. E eu recebi uma resposta que me fez calar. Falou assim, mas a iniciativa privada já parou para contar quantas entidades ela tem para também atuar no mesmo segmento, para vir falar do governo no número dos seus intervenientes. Mas eu queria fazer eu vi, César, que você destacou, falou muito sobre conectividade, infraestrutura e logística. E realmente são fatores que cada vez mais estão numa simbiose que daqui a pouco você não consegue mais separar conceitos porque são absolutamente intrínsecos e ligados. E quando se fala de avanço, né, na questão, nós, Brasil, continuamos atrasados, e eu queria fazer uma pergunta da sua visão do segmento empresarial, se todos nós estamos conscientes desse passo futuro. No mundo, os principais portos do mundo, todo mundo sabe que cada vez que você faz o que a gente chama de um tombo na mercadoria movimentada, isso custa. Significa que tirar do porto deve ser levado para o local mais próximo de consumo ou de produção, né? Porque movimentações em curtas distâncias e que impliquem mais de uma movimentação se encarece. E, portanto, os principais portos do mundo
criam suas plataformas logísticas centralizadas e estratégicas em regiões, em média, aí de 400, 500 quilômetros do porto, né? Às vezes até um pouco menor, mas não nas cidades do entorno do porto. E ligam essas plataformas logísticas pelo meio de transporte mais adequado, né? Na Europa, por barcaças, em alguns países também por ferrovia, normalmente não por caminhão. Nós, no Brasil, ainda não temos essa consciência e algumas atividades ainda são feitas no entorno das regiões portuárias. Será que nós não deveríamos já começar a trabalhar com essa lógica de plataformas logísticas, industriais, aduaneiras, que sejam em regiões de consumo e de produção, de modo a otimizar logística e custos? Angelino, posso falar, porque ele mencionou os nomes, então posso pegar... Para você responder e eu só se eu achar necessário, então vai lá. Olha, antes de mais nada, Sérgio, parabéns. Só desculpa, não foi para... Só desculpa, Angelino, eu falei de falar, se for necessário, porque como você representa um segmento que tem muitas empresas que estão no entorno, também não queria deixá-lo... Por isso que eu direcionei a pergunta ao César, para deixar você bem livre nisso. Não, e a sua pergunta é uma outra palestra, ainda tem essa rapaz, estou dizendo, olha, aqui a gente pensa tão igual, tão parecido, tão convergente, que eu ia começar a minha resposta fazendo uso das palavras de Angelino. Sérgio, antes de mais nada, parabéns pelo evento de hoje. Eu quero lhe pedir desculpa por ter chegado um pouco atrasado, mas eu estava em outro compromisso. E você fala que nossa fala aqui foi um curso de MBA. Sua pergunta é um curso de MBA, né? Então, você fez um resumo absolutamente consistente do que a gente está falando, né? De fato, ainda não há esse entendimento. De fato, não há entendimento, e eis que talvez os 3 últimos minutos da minha colocação inicial é um clamor para que nossos setores possamos abrir os olhos e enxergarmos de forma mais integrada. Não da defesa do elo da cadeia, mas sim da cadeia como um todo, da plataforma logística. Isso a gente vem dizendo muito, hub logístico, cluster logístico, plataforma logística. E não é uma questão obrigatoriamente posta em um determinado lugar porque está perto do aeroporto ou do porto. Não, ela tem que estar onde o contexto econômico de formação, de assembling, de produção deva estar, né? Você mencionou uma coisa fabulosa na questão da integração, que efetivamente se confunde hoje entre o que é infraestrutura e logística. E eu vou dar um exemplo que todos nós aqui provavelmente já conhecemos, que é na visão ali do Eurodelta, ali, Holanda, Bélgica e Alemanha, como ali tem uma profunda disponibilidade de modais que se integram de uma forma absolutamente facilitada, eles usam o sistema de sincronicidade logística, tá certo? Que extrapola a questão física. E aí eu bato de novo na porta do Otávio e do Angelino, né? Tecnologia. O que é a sincronicidade logística? É um software, um sistema, uma plataforma, onde você tem tudo isso que a gente está conversando aqui e vai rodar e vai dizer, olha, senhor fulano, senhora fulana, a carga, o conjunto de cargas, insumos, matéria-prima, sai daqui, acolá, desembaraça aqui, não sei o que lá, acolá, monta lá e vai sair pelo melhor portal que se faça necessário, entende? Então, e com relação às entidades, que foi o que você começou, inclusive, no início da BOL foi questionado isso. Ora, há tantas entidades, por que a criação de mais uma? Mas os seus fundadores da época, visionários, disseram, olha, o assunto operador logístico não está claro. Se claro estivesse, ele poderia ter estado na Arbitrar, na NTC, em outra entidade. Mas como o tema não estava efetivamente claro, então eu acho que eles foram visionários por conta disso, né?
tanto que estudos vieram e mostraram efetivamente essa questão, mas a dinâmica, estamos falando em quase 9 anos de criação da ABOL, né? Em 9 anos muita coisa mudou, né? Essa logística que o Otávio se referiu, regulatória, está aí para nos mostrar. Então, da mesma forma que o mercado se consolida, será que nós também não vamos ter que tomar um cafezinho aí e refletirmos efetivamente sobre esse quebra-cabeça? É uma semente que eu estou deixando, mesmo porque eu também deixo a ABOL amanhã, né? Então, como eu deixo a ABOL amanhã, eu vou deixar minhas sementes bem regadas e fecundamente bem dispostas no terreno fecundo, né? Fértil. Então, fica aí a conversa para a gente continuar tomando esse café daqui para frente. Angelino, quer complementar? Rapidinho, só dizer que cada caso é um caso. Então, por exemplo, se a carga vai ser reexportada, é melhor que esteja perto do porto mesmo. Não tem porque levar 500 quilômetros para dentro para depois voltar. Cada caso é um caso. E com relação à quantidade de entidades que representam, eu concordo. Eu acho que tem muita mesmo. A gente pode pensar no futuro em algum tipo de consolidação. No âmbito das entidades portuárias, a gente resolveu isso temporariamente com um negócio chamado coalizão. Quando a gente quer falar todo mundo uma coisa só, para não perturbar o governo, fazemos um único documento, botamos lá todos os logotipos e assinamos. É o setor organizado. Mas, mais na frente, aí, conforme o andar da carruagem, esses movimentos todos, principalmente com tecnologia, consolidando as atividades, a gente tem que repensar permanentemente isso. Obrigado, Angelino. Na sequência agora, doutora Laine Meira, vamos lá. Conselheira do Brasil Export Feminino, consultora da ATP, representante do escritório da Samarco Advogados Associados aí em Brasília, coordenadora do escritório. Eu acho que não estou esquecendo de nada, né, Laine? Seja bem-vinda, por gentileza. Nesse caso, não é a pergunta dela que é uma palestra, é o currículo dela. Boa tarde a todos, tudo bem? Vou fazer aqui um complemento aqui, passando pelo meu currículo, meu background todo aqui. A gente acaba aprendendo ao longo da nossa vida profissional, né? E sempre a gente aprende coisas novas e se soma, né? Então, falando um pouco nessa questão da integração da logística, eu gostaria basicamente de parabenizar a todos, né? E eu acho que a integração logística passa também pela integração do pensamento da logística, né? Acho que isso é um ponto que é muito importante e que a gente não vê acontecer todos os dias, né? E essa questão, inclusive, das associações é um ponto, né? Então, assim, eu acho que hoje, quanto mais unidos, mais fortes, né? Eu acho que está na hora da gente parar de olhar só para si, para o seu interesse próprio e pensar no todo. Eu fiquei, assim, realmente impressionada, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo nos recintos alfandegados, de, ao invés de questionar a nova tecnologia, vocês estão abraçando e modificando, né? Agregando valor ao trabalho de vocês, aos recintos, e fazer com que isso se amplie. É um novo mercado, né? Eu acho que se a gente for pensar todos os dias em barrar as novidades porque nós não queremos mudar, a gente vai ficar meio empacado, né? Essa questão da integração da logística, né, do sistema, é engraçado porque eu fui da ANAC de 2006 a 2012, para vocês terem uma ideia. Saí de lá em 2012, e a essa época, os servidores da agência, eles desenvolveram um sistema interno, junto com o pessoal da Infraero, do DCEA e das empresas aéreas, porque para facilitar a deliberação dos OTRANs e dos slots. É um processo um tanto longo. Na época que eu cheguei na ANAC, cada OTRAN, ou seja, cada voo, cada trechinho de ida ou de volta, ele tinha que tramitar fisicamente por toda a agência, pela Infraero, pelo DCEA, que é espaço, todos os entes envolvidos, né? E ser deliberado na diretoria, processo a processo. Era um absurdo isso, né? Uma perca de tempo gigantesca. Então, foi desenvolvido um sistema interno que fez a integração de todos os entes envolvidos e as empresas aéreas. E é simples, é um sistema único. A empresa insere lá o pedido, o que é que ela quer, qual outro é um slot, enfim, coloca ali os detalhes e ele começa a tramitar automaticamente e ao mesmo tempo para todo mundo. Claro, respeitando-se os times, né? Tem
tem análises que precisam de outra antes, mas fica ali, assim que recebe a aprovação daquele, já caminha. Então, assim, eu acho que esse sistema está vindo para ajudar e muito, e muito. E essa questão, só mais um parênteses muito rápido, também essa questão da integração aí das associações, né? Recentemente a gente viu o lançamento da Aliança pela Infraestrutura, talvez não seja digamos assim, não seja unificar as associações, mas talvez um grande fórum de discussão de matérias afins, digamos assim, né? Como vocês já fazem com a coalizão, né, Angelina? Eu já tive a oportunidade de atuar com vocês em várias oportunidades, e não sei, na verdade, bom, enfim, a questão da associação de ter ou não ter, eu acho que já é um planejamento mais estratégico de cada setor, mas eu acho que a consolidação dos pontos convergentes e menos pontos divergentes é o melhor dos mundos para a gente caminhar. É isso, obrigada. Obrigado, Laine. Na sequência, Giovanni Paiva, nosso conselheiro do Nordeste Export. Giovanni, por favor. Boa tarde a todos. Eu acho que eu tenho escutado muito falar de multimodalidade, mas essas 2 semanas que passaram, eu acho que houve uma ênfase nessa palavra de integração, multimodalidade muito grande. Semana passada houve um webinar com o Piloni, e ele descarregou multimodalidade. Houve o lançamento, como colocou a nossa colega aí agora, a Laine, que falou sobre a aliança também, não deixa de ser uma integração do grupo em prol disso, né? E no Brasil Export, na sexta-feira, também falou nisso. Aí eu vim aqui para a prancheta e comecei, com a visão dos hub ports, a criar exatamente o que nosso amigo Sérgio Aquino falou agora. Criar centros logísticos, que eu chamei de NL, nós logísticos, que era onde tinha entroncamento de ferrovias, hidrovias. Eu fiquei olhando no Brasil, onde tinha hidrovias, onde é que estavam as rodovias, e montando alguns pontos, né? Ideia, né? E aí ele agregou mais um valor, aliás, motivado pelo Otávio, foi a questão da indústria. Chama agora de NIL, Nó Industrial e Logístico, né? Então, isso realmente é uma visão que precisa ser desenvolvida muito fortemente, porque nós temos os commodities minerais que já descem de ferrovia, teoricamente são nos terminais privados, então poucos nos públicos já estão praticamente resolvidos. O combustível líquido, quando tem uma grande distância, é interiorizado por duto, então esse modal já está batizado. A gente tem, ao longo do Brasil, que tem 300 quilômetros de faixa aí, de cidades metropolitanas, a gente pode melhorar com a cabotagem muito, né? E a gente precisa melhorar com ferrovia a questão do vegetal e dos containers que precisam entrar com esses nós logísticos que foi comentado aí, né? Então, esse é um comentário inicial que eu faço. E uma dúvida que eu queria perguntar, essa questão que o Otávio apresentou, ele guarda um quê de sofisticação, mas é semelhante, por exemplo, que se faz com veículos nos portos, onde se concretiza a montagem de alguns veículos nos portos? É a mesma coisa, Otávio? Otávio, por gentileza. Só só ligar o seu som. Claro. É exatamente, viu, Giovanni? É exatamente isso. A possibilidade de que a indústria se utilize do recinto, dessa zona estratégica, próximo ao porto, para fazer a manufatura de alguns dos seus componentes. Sim. Eu não diria que os terminais podem absorver toda a manufatura de veículos, mas é uma ideia interessante você ter componentes da indústria automobilística sendo manufaturados dentro do terminal, justamente porque serão encaminhados para outros mercados. Então, se aproveita know-how, se aproveita um pouco de peças do mercado local, porque a gente não está falando só de absorver mercadorias do mercado externo, vocês também podem agregar mercadorias do mercado interno nessa produção, né? Nessa assembly. Sim. Ok. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Muito Otávio. obrigado. Bem, nosso compromisso de 1h30 de duração de evento, então nós vamos para o último estágio. Eu recebi aqui mensagem que o evento aqui dura 3 horas, né, para poder dar tempo. O Angelino mesmo me escreveu isso agora há pouco, mas nós temos aí o rigor do horário. Isso é bom porque acaba tendo aí
assuntos para outros eventos, para outras iniciativas aqui do Brasil Export. Angelino, eu queria iniciar com você a nossa rodada final, as nossas considerações finais. Então, por gentileza. Fabrício, o meu compromisso contigo é trazer o tempero de tecnologia para as discussões do Brasil Export. A gente não vai falar de tecnologia nas nuvens, é tecnologia aplicada à vida real. Então, quando a gente traz um tema desse, a reinvenção do processo precisa de tecnologia. Se não tivesse tecnologia, nada disso acontecia. A gente está sendo fiel à nossa proposta de agregar valor aqui. É esse que é o compromisso nosso aqui do Brasil Hack Export. As outras lives que nós tivermos vai ser no mesmo componente. Às vezes a gente traz um tema, igual o ano passado, blockchain, para fazer um alicerce teórico para o pessoal conseguir acompanhar as discussões, né? Inteligência artificial, internet das coisas, mas o foco principal é trazer a tecnologia a serviço da aplicação. E o tema de hoje, que é a transformação digital, você vê que o processo muda e a transformação do modelo de negócio passa por uma transformação digital. Então, foi muito bem colocada a forma, né? E quando nós convidamos o César para ser o último, a ideia era que ele fizesse essa grande resenha, esse grande resumo, né? Sem entrar especificamente no tema de tecnologia, mas ver isso aplicado, e eu acho que ele fez muito bem. Então, eu queria fazer um elogio, um agradecimento especial ao César. Sei que ele está numa transição profissional importante. A gente está homenageando ele hoje aqui no Brasil Hack, que faltam 2 dias para ele concluir uma missão na ABOL, e deixar um agradecimento especial aí para o César. Obrigado, Angelina. A gente está abusando do César. Amanhã ele participa conosco novamente, aproveitar para poder tê-lo aqui conosco nessas tardes do Brasil Export. Otávio Oliveira, você é o próximo, por gentileza, suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado por ter participado aqui conosco, e realmente foi muito importante a sua apresentação. Uma honra para nós, né? Uma honra para mim participar, conversar com a turma toda que está aí de olho nas inovações e nas possibilidades para se manter ativo, para que o mercado se mantenha ativo. Para nós é uma honra. Eu agradeço muito ao Angelino aí pelo convite, a você, Fabrício. E um parabéns aí para o César por essa transição. E o César, numa última live que fez com a gente, falou assim, me põe dentro disso. Então, significa que não sei o que é o próximo passo do César, mas eu acho que a gente vai continuar trabalhando junto. Maravilha, Otávio. Obrigado pela sua presença mais uma vez. E agora, senhor Dr. César Meirelles, as suas considerações finais. Mais uma vez, parabéns pela apresentação de hoje, e é com você. Olha, eu resumo tudo, essa passagem aí pela ABOL, a passagem pelo Brasil Export, o dia de hoje, a sua sempre gentil e fraterna amizade, a fala carinhosa de Angelino, a fala que o Otávio e de todos os amigos, em gratidão, é uma única palavra que eu deixo aqui, a gratidão. E por várias vezes a gente quer falar os nomes das pessoas, porque não se faz nada sozinho, absolutamente, né? Quer dizer, tudo que a gente faz é feito com um universo de pessoas, né? Então, todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que trabalharam desde a ideia, porque a ideia da ABOL não foi minha, foi de algumas pessoas que estiveram juntos e fizeram, que eu também não vou mencionar nomes, senão eu vou tomar aqui o tempo de todo mundo, mas são pessoas de total e fundamental importância na construção disso. Então, é minha palavra que fica gratidão, né? É agradecer a dedicação, a confiança, o carinho, a amizade, o respeito, tudo isso que nós construímos dia a dia para que essa casa e todas essas casas que a gente participa sejam casas respeitadas, admiradas, fecundas, que a gente viu hoje aqui dos nossos colegas. Foi uma apresentação de inteligência no processo, é isso que a gente busca, né? Que nos dedicamos para que isso tudo aconteça. E, Otávio, quando eu lhe disse que eu estava disponível, eu estou mesmo. Talvez seja uma das poucas vezes que você ouça que alguém saiu da presidência de uma entidade respeitada como a ABOL sem ter para onde ir.
mas eu saí porque entendi que cumpri o ciclo, entendi que foi uma renúncia efetiva, não teve uma saída absolutamente apaixonada. Eu e os fundadores e os associados temos uma relação de muita amizade, muito respeito e tudo mais. Então, estou disponível. A partir do dia... Eu não vou nem dizer 1º de abril, que é o dia da mentira, mas a partir do dia 2 de abril, o pique de trabalho é o mesmo. Então, quero deixar aqui, mais uma vez, Fabrício, agradecer, né, a gentileza e essa homenagem tão bonita que vocês fazem. Angelino, meu amigo, muito obrigado. E a todos, parabenizar os nossos amigos da praticagem, porque agora nós vimos, né, a importância da praticagem no problema de Suez. Então, deixar aqui um grande abraço para todos. Enfim, eu não vou nominar ninguém, porque seria totalmente injusto. Meu abraço fraterno e querido para todos vocês. Colegas, os amigos e as amigas. Obrigado, César. Só faltou convidar para amanhã, aqui nesse mesmo horário, né, mais uma vez, às 15 horas, conectividade das nações no âmbito da infraestrutura logística e tecnológica, nos próximos 10 anos. César, você será um moderador, e uma tarde incrível, né? O economista Cláudio Fristac, um dos nossos expositores, Dr. Roberto Gianetti da Fonseca e Nadir Moreno, presidente da UPS no Brasil. Tenho certeza que teremos mais uma tarde incrível aqui nesse espaço do Brasil Export. Agradeço mais uma... Desculpe, Fabrício, mas não perco, porque vai ser uma conversa assim tão boa quanto essa de hoje. E vai ser novamente difícil terminar com 1h30 de duração, mas esse é o nosso desafio. Mais uma vez, obrigado, conselheiros do Brasil Export, a todos que estiveram aqui conosco. Uma ótima tarde, um bom início de semana e até amanhã. Grande abraço. Grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado a todos, viu? Valeu, César. Até amanhã. E não estou entendendo essas despedidas do César aqui. É isso que eu não estou entendendo. Aqui não existe continua, isso, né, não, Sérgio? É isso aí, Tem surpresa Sérgio. Boa por aí, Sérgio. Tem surpresa boa por aí. A gente faz a despedida em chinês depois. Abraço, amigos. Parabéns, um abraço imenso. Parabéns a todos. Grandes palestras. Parabéns. Parabéns a todos. Parabéns a Obrigado, todos. Fabrício. Um abraço. Tchau, tchau. Boa tarde.